Pessoal, o papo hoje é sobre cortisol, um hormônio que está na boca do povo, mas nem sempre é bem compreendido. E por que essa preocupação em se saber mais acerca do cortisol? É justamente isso que você vai ver nesse vídeo. Pessoal, então o cortisol é um hormônio. E quando uma substância adquire essa denominação de hormônio, essa substância deixa de ser importante para ser super importante. Por quê? Porque ela tem efeito sistêmico. Basicamente, todas as células do corpo reagem ao cortisol. E todo hormônio é assim, né? Todo hormônio tem uma característica, ou seja, ele tem um padrão de secreção diária, ele tem um padrão de ciclos, né? Ele não é secretado de forma contínua, ele tem ciclos e ele tem efeito sistêmico. Ou seja, se um determinado hormônio está alto permanentemente ou baixo permanentemente, há um comprometimento das respostas das células ao que elas têm que fazer. Então é justamente isso que a gente vai relembrar. E o que eu queria também chamar a atenção é o seguinte, que ele é muito importante porque ele é um hormônio. E nem sempre ele é valorizado por nós profissionais médicos. Normalmente outros profissionais não médicos tomam mais ciência e se preocupam mais com o cortisol do que nós. Então eu estou aqui para tentar mudar esse ângulo de visão de nós médicos. Então, onde ele é produzido, pelo próprio nome, a gente já entende que ele é produzido pela suprarrenal, é uma glândula que está em cima do rim, ou adrenal, que é o outro nome da suprarrenal, porque ela também secreta adrenalina. Então, a secreção de cortisol é feita por essa glândula, que também tem o apelido de adrenais, tá? Então, aonde dentro da suprarrenal ou dentro da adrenal, que é aquela glândulazinha que está como um chapéuzinho em cima do rim, aonde que ele é secretado? Pega essa glândulazinha e põe ela aqui. Então, essa parte de fora é chamada córtex. Essa parte de dentro, o miolinho, é chamado de medula. Então, o córtex da suprarrenal é onde é secretado o cortisol. Então vamos mais para frente. Então não é uma substância que não existe ou é simplesmente assim ilusão, não. Ela tem um local de síntese, ela tem uma glândula responsável pela sua síntese, ela tem um padrão de secreção, ela tem a sua grande importância metabólica e sistêmica, e isso tudo a gente vai ver por aí. Então, dentro da suprarrenal, que a gente já falou que esse miolinho é a medula e essa parte de fora é o córtex. Nesse vídeo, o que importa é o córtex. Então, olha a formação da palavra, ou seja, a etimologia. Córtex produz corticoide. Então, todo hormônio produzido no córtex da suprarrenal é chamado de corticoide. E a gente tem dois tipos de corticoides. Os glicocorticoides, que são os que a gente mais tem comumente em uso, né? Os glicocorticoides, e os mineralocorticoides, que controlam o balanço de água e minerais no corpo. Isso é fundamental, porque sem isso daqui a gente morre. Sem ter um equilíbrio hidroeletrolítico e de glicocorticoide, a gente morre. Então, o que o cortisol controla, gente? Então, vamos repetir o raciocínio. O cortisol é um hormônio. Se é um hormônio, ele já é uma substância que é essencial, porque controla vários processos no sistema. E se ele é essencial, ele tem que estar dentro do checkpoint. Ele não pode nem estar alto, nem estar baixo. Então, dentro dos processos que ele controla, eu salientei alguns para que a gente tenha mais ciência, mais embasamento da sua importância. Então, o metabolismo, ou seja, o estoque ou gasto de reservas é regulado pelo cortisol. Tá? Se eu vou estocar, além da insulina, né, porque também são amplamente, andam em conjunto. Aliás, todo hormônio é uma orquestra hormonal, né? Então, tanto quanto, tá? O cortisol controla o gasto e o estoque de reservas. Controla a nossa defesa, tá? A nossa defesa, ela pode ser adequada ou inadequada, dependendo dos níveis de cortisol. Ele controla a regeneração celular, ou seja, a velocidade de regeneração, machucou, quebrou um osso, gripou, teve uma pneumonia, a capacidade de regeneração.
a velocidade, a capacidade ou a dificuldade na regeneração depende dos níveis de cortisol. Então, a regeneração ocorre, tá, gente? Ela faz parte do sistema. Falar que a gente não regenera é desconhecimento, tá? Então, a gente regenera todo e qualquer sistema o tempo inteiro. A gente vai ter uma dificuldade ou uma diminuição na velocidade, né? Ou uma diminuição na capacidade, mas a gente regenera, tá? Outro impacto do cortisol, o que ele controla? Sexualidade. Isso é super importante porque mexe com a capacidade de reprodução de um outro ser humano, né? Hoje em dia a gente tem uma dificuldade na reprodução. Então, meninas novas estão tendo que fazer indução hormonal, tem problemas com o ciclo menstrual, hipermenorreia, hipermenorragia, por causa de um desbalanço do cortisol, porque ele controla o sistema de reprodução. Olha que grave. E a gente já ouviu muitas vezes na vida, tipo assim, não, você não estressa não porque você não engravida. Quando você esquece, você engravida. Isso é tudo a ver com a secreção circadiana do cortisol. Outro, controla comportamento mental, ou seja, as respostas à vida moderna, isso tá muito evidente, né? A vida está muito rápida, a velocidade das coisas está muito rápidas, as exigências, as demandas, né? A falta de sono, a privação de sono, o estado de alerta. Então, o comportamento mental também é controlado, é um dos processos controlados pelo cortisol. A resposta ao estresse físico, ou seja, você machucou, adoeceu, né? O coração teve um infarto, teve uma pneumonia. Então, todos esses estresses físicos, ou seja, as doenças, geram também uma produção elevada de cortisol. E um estresse psicológico também. Então, ele vai obedecer ao ambiente, tá? O controle de peso também é um dos processos que eu já falei lá atrás, que é influenciado, controlado pelo cortisol. Eu chamei a atenção aqui no controle de peso, por quê? Porque normalmente a gente acha que sobe na balança e está resolvido o problema, entendeu? Mas a balança está medindo o peso do crânio, do osso crânio, do cérebro, do coração, do fígado, do intestino inteiro, dos músculos, dos ossos e do tecido gorduroso. A balança não está medindo o tecido gorduroso, não. Ela está somando tudo e dando aquilo ali, ó, 66 quilos, tá? E eu quero diferenciar o percentual de músculos, o percentual de ossos, o percentual de gordura, porque isso são variáveis durante a nossa vida, né? A gente varia, músculo aumenta, diminui, o osso aumenta, diminui e gordura aumenta, diminui. O resto dos órgãos ficam mais ou menos estáveis. Então, o cortisol, ele tem impacto na construção muscular, na construção óssea e na construção de gordura. Então, ela tem impacto no seu controle de peso e tem impacto nas respostas inflamatórias do seu paciente. Então, a gente vai alinhavando, né, as coisas para dar a importância devida a essa substância. E qual que é o cenário que a gente tem hoje? O cenário que a gente tem hoje é um panorama de obesidade crescente no mundo, que já está chegando a 44%, 46% nos países desenvolvidos. Uma incidência aumentada de estresse, porque a gente ainda não se adaptou à vida moderna, né? A esse novo normal, às novas exigências, à velocidade. E a gente tem uma curva crescente de diabetes, ou seja, esses 3 grandes problemas e suas consequências, né? Como a obesidade está ligada ao aumento de câncer, aumento de hipertensão, aumento de diabetes, o próprio diabetes aqui, levando também a uma retroalimentação cancerosa, etc. O estresse como um grande causador das duas, né, dos 2 problemas. O cortisol, ele toma uma dimensão, né, desproporcional, ele ganha grande importância, ele tem que ser sinalizado e valorizado por nós médicos, porque o nosso paciente, quando ele chega até a gente, normalmente ele está alterado. Ou ele tem um estresse físico subjacente que está fazendo com que o cortisol dele aumente, ou ele tem um estresse emocional que está fazendo com que o cortisol dele aumente. O nosso próprio cortisol, porque a gente também vive sob pressão, também está elevado. Então, a gente tem que valorizar os impactos. A partir dessa valorização,
ela acontece quando você entende quais os processos o cortisol controla. Aí quando você vê que é isso tudo, aí você fala assim, meu Deus, esse cara é importante. Então, secreção, relembrando, resumão, né? Vamos fazendo. Quem que secreta? As glândulas suprarrenais, outro apelido dela são as adrenais, porque secretam adrenalina. A secreção obedece ao ciclo noite e dia, obedece ao ciclo circadiano como tudo no planeta Terra. Todo mundo obedece à luz e à falta de luz, menos o ser humano. Então a gente está mais susceptível às variações negativas do cortisol. E ele tem um padrão diário, ou seja, ele tem um padrão de curva, como todo hormônio, tá? Ele normalmente ele é mais elevado de manhã, ele vai caindo de tarde, de noite ele tem que cair. E ele tem uma peculiaridade, como também todo hormônio, que se for necessário, ele faz um pulso, tá? Se alguém passou na frente do seu carro correndo, você vai liberar cortisol, você vai liberar adrenalina e você vai responder àquele estímulo por segundo. Na verdade, a gente está tendo reações químicas que são respostas celulares aos estímulos ambientais por segundo, ou seja, 27 bilhões de reações químicas por segundo. É muita coisa, né, gente? E tudo sob regulação do cortisol. É muito importante. Quais os estímulos que levam ao aumento da secreção do cortisol? Então, sem estímulo nenhum, ele já tem um padrão de curva. Ele nasce alto de manhã, vai caindo de tarde, cai à noite para você poder dormir. Então, dizendo de outra forma, né, você acorda porque o cortisol está alto e você dorme porque o cortisol baixa. Se você tem um cérebro recuperado, o suprarrenal está ok, o eixo HPA, o neuroeixo, né, hipotálamo, hipófise, adrenal, está bem regulado, você vai chegando, a luz vai entrando pela fenestra da janela, você desperta, você esquenta, você joga a coberta e está pronto para levantar. Agora, se nessa hora, na hora que a luz começa a penetrar na retina, você ao invés de esquentar, jogar a coberta, ou seja, significando um pico de cortisol, você puxa a coberta e quer ficar quietinho, significa que seu cérebro não está preparado para o dia. Você não fez um pico de cortisol, seu paciente não fez um pico de cortisol. Isso é uma grande pista, sem mesmo nem saber valor laboratorial. É clinicamente evidente uma disfunção do neuroeixo, hipotálamo, hipófise adrenal. Esse eixo é muito importante. Então, isso tudo é um parêntese que eu fiz para saber, sem estímulo, qual é o padrão de secreção diária do cortisol. Agora, os estímulos, estresse físico, ou seja, toda vez que a glicose baixa, cortisol sobe. Toda vez que a pressão baixa, a pressão arterial baixa, cortisol sobe. Toda vez que a gente tem um estresse inflamatório, seja ele infeccioso ou não infeccioso, o cortisol sobe. Isso é um dos parâmetros até para a gente saber do diabético. Por exemplo, o diabético subiu a glicemia, você pode saber que ele infectou. Ele mudou o padrão dele, ele infectou. Ou seja, foi uma resposta inflamatória infecciosa, mas pode também não ser infecciosa. Os estresses físicos, grandes emoções, libera cortisol, você vai reagir ao ambiente. O medo, né, de não acontecer ou de acontecer alguma coisa. E a ansiedade são estímulos que levam ao aumento da secreção de cortisol pelo córtex da suprarrenal. Tá? Então o cérebro ele recebe uma informação, né, o hipotálamo passa para a hipófise essa informação e a hipófise estimula o córtex da suprarrenal a partir desse hormônio aqui, ACTH, que chama hormônio adrenocorticotrófico. Isso aqui vem de hormônio em inglês antes, né? Então, em português seria HACT, mas em inglês é Adrenocorticotrophic Hormone, tá? Então, gente, a coisa mais complicadinha, né? A gente tem que realmente entender mais desse hormônio. Então, quando que ele se torna preocupante, o nível de cortisol? Sempre, porque ele não pode estar nem alto e nem baixo. Eles têm que estar adequados, porque senão ele vai comprometer todos aqueles processos,
defesa, metabolismo, regeneração, manutenção do peso, né? Respostas aos estresses, composição corporal, tudo isso é comprometido se o nível estiver ou alto ou se estiver baixo, ou seja, ele tem que ser adequado. A gente vai entender o que significa quando ele está alto. O que acontece, né, gente? Quando ele está alto, a principal manifestação é aumento da glicose. Ou seja, você lembra daqueles estímulos? Quais são os estímulos que são necessários para o cortisol se elevar, né? Os estresses físicos e os estresses psíquicos? Um deles é a baixa de glicose. Daí vamos juntar os conhecimentos, né? A baixa de glicose pelo jejum, né, vai levar a um estímulo para o fígado produzir mais glicose. Então a baixa de glicose é um estímulo para o aumento do cortisol que vai fazer a correção da hipoglicemia, do estado de baixa de glicose. Então não precisa morrer de preocupação de que vai ficar com hipoglicemia eterna, não, porque o sistema dá um jeito de fazer a gliconeogênese, ou seja, a glicose baixou, o cortisol vai elevar a glicose. Mas se ele está alto, quando ele está persistentemente alto, fora do padrão de ciclo, né, ele eleva a glicose persistentemente, porque ele faz com que o fígado fique produzindo glicose persistentemente, faz com que as proteínas, musculaturas sejam quebradas. A musculatura não pode ser quebrada, né? Mas o cortisol elevado persistentemente leva à proteólise, a quebra de musculatura, de proteína. Leva à quebra de gordura, porque está precisando, ele está sendo sinalizado, ele é secretado em situações de estresse. Então, em situação de estresse, você precisa do máximo de energia possível na circulação, então você precisa de muita glicose. Então, todo o sistema vai desviar, né, as reações químicas para aumento de produção de glicose. Então, proteína é quebrada, gordura é quebrada, o fígado produz mais glicose e o mais importante, gente, quem capta a glicose do sangue, quem acomoda a glicose da conta corrente e faz ela manter normal, é músculo e osso. Ou seja, se musculatura está sendo quebrada, né, para alimentar o fígado na produção de mais glicose, ou seja, gliconeogênese, a gente vai ter perda de musculatura. Então, menor adaptação da glicose, acomodação da glicose, hiperglicemia. Então, esse estado de baixa de captação da glicose pelo músculo e pelo osso é o que a gente chama de resistência à insulina. Então, o cortisol persistentemente elevado leva à resistência insulínica, tá? Porque a gente não usa esse termo na medicina convencional, que eu estou aqui para tentar ajudar a gente a mudar de ângulo. Defesa. Todo mundo sabe que corticoide é um anti-inflamatório, né? Então, ele baixa a resposta inflamatória, ele inibe a resposta inflamatória de doenças inflamatórias graves, sistêmicas, autoimunes, mas também a própria resposta inflamatória de defesa normal. Então, quando todo mundo que tem um cortisol persistentemente elevado por estímulo, por exemplo, psíquico, emocional, é um paciente que tem a defesa comprometida, tá? É um paciente que tem uma resposta inflamatória inibida. Então, você tem as infecções oportunistas, que são viroses, né, que são os tipos de herpes recidivantes, os fungos, candidíase. Tem que passar pela cabeça do médico que seu paciente está tendo um ataque viral persistente ou recidivante, seja ele herpes, seja ele um vírus comum, seja ele um diarreico, seja ele fungo. Isso não são infecções que eram para tomar domínio do sistema. Isso era para ser contido pela defesa, mas a defesa está inibida pelo corticoide persistentemente alto, por às vezes você ter um comprometimento emocional continuado sem saber ou sem ser valorizado pelo médico, tá? E a gente fica sem tratar a causa do problema. A gente tem que saber quais são os processos controlados por esse hormônio, porque o desajuste desse hormônio vai levar a um comprometimento do controle do processo. Ele vai ser mal controlado. Ossos, olha a importância, gente. Então, todo mundo que usa corticoide por longo prazo, que é um glicocorticoide, né? É um corticoide sintético,
um glicocorticoide sintético, ele simula um aumento crônico de corticoide. Então você vai ter uma osteoporose ou uma osteopenia porque o osso vai ser esfacelado. O osteoblasto estimula o osteoclasto a produzir um suco digestivo de osso que vai esfarelar esse osso. Então, normalmente, o cálcio na circulação de quem tem osteoporose ou tem osteopenia não é baixo, o cálcio é alto, porque está saindo do osso por estímulo do cortisol, que está estimulando o osteoblasto a estimular o osteoclasto, a produzir um suco digestivo que digere o osso. Então, eles esfacelam o osso. Então, uma consequência importante quando você vai ver um comprometimento do peso do paciente. Eu estou perdendo peso. Vê a composição corporal, perdeu o osso, inclusive. Perdeu o músculo, pode perder gordura e perder o osso também. Então, uso crônico de corticoide ou corticoide persistentemente elevado, ele vai levar a um comprometimento de todos esses processos regulatórios. E quando ele está baixo? Quando ele está baixo, o principal sintoma, quando o cortisol da gente está baixo, o principal sintoma é a hipoglicemia. E a hipoglicemia, que é a baixa de glicose no sangue, né? O cortisol está baixo, então ele não consegue estimular o fígado a produzir mais glicose. Ele não consegue estimular a gordura a ser quebrada. Ele não consegue estimular a proteína a ser quebrada, tudo isso com a finalidade de aumentar a glicose. Então, cortisol baixo, a gente tem um estresse chamado hipoglicemia, que vai se manifestar clinicamente por cansaço, por sono, por falta de energia. Então, gente, é complexo. Então, um resumão do cortisol, que não é valorizado na prática clínica convencional. Deveria ser, deve ser, estou aqui para tentar mudar essa ideia. Ele não pode ser alto, ele não pode ser baixo. Ele tem que estar dentro do checkpoint dele para o momento, porque depende do momento em que ele vai fazer. Ele vai obedecer a curva tranquila dele, de alto, cai e cai mais um pouco para você dormir, ou ele vai exigir um impulso, né, um puxo num determinado momento para que você reaja ao ambiente. Então isso é super importante, isso deve ser trazido à lembrança diante de um paciente, para você solicitar uma curva de cortisol do seu paciente, para você prestar mais atenção nisso, porque ele controla muita coisa no sistema. Então essa é a mensagem de hoje e sempre um beijo.